Pois bem, pessoal, nós vamos fazer aqui um recorte do Segundo Reinado, um recorte sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai não foi a única intervenção do Segundo Reinado na região platina. Houve, na verdade, várias intervenções do Segundo Reinado naquela região. Aliás, aquela região é uma região de conflitos históricos que vem desde o período colonial. Para a gente entender as intervenções que ocorreram no Segundo Reinado naquela região e que acabaram resultando na Guerra do Paraguai, é interessante e até importante a gente relembrar o período colonial. No período colonial, havia uma divisão do território estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, a porção em amarelo, a porção lusitana, de colonização portuguesa, a porção em verde, de colonização espanhola. Essa divisão foi, digamos, respeitada até 1580, até o final do século XVI, quando o rei da Espanha, Filipe II, se torna rei de Portugal, formando a União Ibérica. Com a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas deixa de ter sentido. Portugal e Espanha se tornaram um único reino. Isso permitiu que os portugueses que estavam na faixa litorânea do Oceano Atlântico, na capitania de São Vicente, na capitania de Pernambuco, da Bahia, avançassem em direção ao oeste e acabassem entrando em território que, segundo um tratado entre Portugal e Espanha, deveria ser da Espanha. Quando a União Ibérica acaba em 1640, os portugueses já estão dentro desse território. Eles já estão no Vale do Rio Amazonas, onde dezenas de missões jesuíticas lusitanas tinham sido fundadas. Também estão na região sul, na região platina. Os portugueses avançaram muito além de Tordesilhas na região platina, ocupando essa região. O resultado é que começa uma disputa entre a colonização espanhola e a colonização lusitana. Essas disputas na região platina é que nós chamamos de questões platinas. Inicialmente são disputas entre o reino da Espanha e o reino de Portugal. Essas disputas acabam sendo favoráveis a Portugal com o advento do século XVIII, porque no século XVIII a Espanha, o reino espanhol está em decadência. As minas de prata de Potosí, da América Espanhola, estavam se esgotando, ao mesmo tempo que Portugal iniciara a exploração do ouro no Brasil. Em 1750, já no apogeu da exploração aurífera aqui no Brasil, Portugal, com o apoio da Inglaterra, vai impor o Tratado de Madrid. Esse tratado anexa aos domínios lusitanos toda a região da Amazônia, região do Mato Grosso e regiões da Bacia Platina. O princípio que se impôs foi o princípio de uti possidetis. Esse princípio anula o Tratado de Tordesilhas e integra todas essas regiões que estão no mapa em verde, com esse contorno em vermelho, aos domínios lusitanos. O Tratado de Madrid foi anulado pelo Tratado de Santo Ildefonso, mas depois foi reafirmado, ampliando ainda mais os domínios portugueses através do Tratado de Badajoz de 1801. Quando o Brasil se torna independente, o território brasileiro já estava praticamente definido. Observem as fronteiras em vermelho aqui. Toda essa fronteira em vermelho sinaliza o que já era do Brasil no final do século XVIII, início do século XIX, ainda antes do período joanino, incluindo essa região em rosa, os sete povos aqui. Essa região também foi integrada ao Brasil pelo Tratado de Badajoz. Grosso modo, só não faziam parte do território brasileiro o ponto 1, que era uma região ainda da Colômbia, e o ponto 2, que era uma região que pertencia à Bolívia. Essas duas regiões serão integradas ao Brasil na Primeira República através das intervenções diplomáticas do Barão de Rio Branco. Então, observe o seguinte, quando nós entramos no século XIX, o território brasileiro já está praticamente definido, praticamente delineado, e é o momento em que a região da América Espanhola
começa a conquistar a independência em relação à Espanha. Entre 1811 a 1838, praticamente toda a América espanhola continental, ou melhor, toda a parte continental da América espanhola, consegue a sua independência, começando aqui com o Paraguai em 1811, Argentina em 1816, Chile em 1818, a América espanhola vai se tornando independente e cada uma dessas regiões vai proclamando a república. Nascem as repúblicas na antiga América colonial espanhola. Ao mesmo tempo, no Brasil tem início o chamado período joanino. Dom João VI chega no Brasil em 1808 e fica até 1821. E nesse período, aproveitando as guerras de independência da América Espanhola, Dom João VI invade a região ao sul do Rio Grande do Sul. Era uma região que os argentinos chamavam de Banda Oriental, a região da Cisplatina. Dom João VI anexa essa região ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Essa região é parte do Brasil quando o Brasil se torna independente e começa o primeiro reinado. Mas nesse período inicial do primeiro reinado, a Argentina consolida a sua independência e resolve reivindicar de volta a Banda Oriental, ou seja, a província cisplatina. Isso acaba gerando uma série de escaramuças entre Brasil e Argentina, o que deflagra a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina tem início em 1825 e avança até 1828. Ao final, nem Brasil nem Argentina. O Uruguai, com o apoio da Inglaterra, conquista a sua independência. Independente, o Uruguai passa a ser uma área de conflitos internos permanentes entre dois partidos. O Partido Colorado, que sempre se alinhava ao Brasil, e os Blancos, um outro partido que sempre fazia oposição ao Brasil. É nesse cenário que tem início o período regencial. No período regencial vem a Guerra dos Farrapos. Hoje, o Rio Grande do Sul está reintegrado ao Brasil, mas naquele momento, a Guerra dos Farrapos representou um conflito em que o Rio Grande do Sul, envolvendo inclusive Santa Catarina, proclamam a independência. O Rio Grande do Sul passa a ser independente com o nome de República do Piratini. Santa Catarina independente com o nome de República Juliana. E essa guerra avança até o segundo reinado. Só no segundo reinado é que a Guerra dos Farrapos é encerrada com um acordo entre Bento Gonçalves e o Império Brasileiro. Por que essa guerra está aqui considerada parte das questões platinas? Porque a Argentina apoia a independência do Rio Grande do Sul com a intenção de que o Rio Grande do Sul venha a compor com a Argentina, venha a compor com o Uruguai um novo país que se chamaria República do Prata. Mas o Rio Grande do Sul acabou se reintegrando ao Brasil. Sucede que o fim da Guerra dos Farrapos não significou o fim da intervenção do Segundo Império, do Segundo Reinado Brasileiro na região platina. Isso porque Rosas, que governava a Argentina, presidente da Argentina, tinha o projeto de reunificar as regiões que compunham o vice-reino do Prata e que tinham se tornado independentes. Unificar essas regiões formando a República do Prata. Esse era o projeto de Rosas, presidente da Argentina, com o apoio dos blancos que estavam governando o Uruguai. Os blancos do Uruguai e Rosas da Argentina queriam formar a República do Prata, unificando Bolívia, Paraguai, Uruguai, sob a liderança da Argentina e, quem sabe, até avançando em relação ao Chile, formando um país que teria saída para o Oceano Atlântico, saída para o Oceano Pacífico, um país com uma diversidade, uma dimensão imensa, que de fato ameaçariam a hegemonia do Brasil nessa região.
o Brasil reage contra esse projeto da Argentina e do Uruguai, iniciando a chamada Guerra do Prata ou Guerra de Rosas e Uribe. Essa Guerra de Rosas e Uribe, ela vai de 1851 a 1853, e o Brasil vai se impondo primeiro contra os blancos no Uruguai. O Brasil derrota o governo dos blancos no Uruguai e impõe no Uruguai um governo colorado, que era pró-Brasil, aliado do Brasil. Em seguida, as tropas do Segundo Reinado avançam em direção à Argentina e o presidente Rosas foge para a Inglaterra. Resultado, o Brasil vence essa guerra, consolida temporariamente as fronteiras da região sul, com os colorados governando o Uruguai e favoráveis ao Brasil, aliados do Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil consolida definitivamente o Rio Grande do Sul como porção brasileira. Aqueles segmentos do Rio Grande do Sul que eram favoráveis à independência do Rio Grande do Sul, favoráveis ao Rio Grande do Sul aliado da Argentina, eles são definitivamente derrotados. Ao mesmo tempo, o Uruguai continua dividido. Como quem está governando o Uruguai são os colorados pró-Brasil, aliados do Segundo Império Brasileiro, os blancos passam a fazer oposição dentro do Uruguai e se aliam ao Paraguai de Solano Lopes. Por que o Uruguai dos blancos se alia ao Paraguai de Solano Lopes? Porque, nesse momento, o governo argentino do general Mitre já é favorável ao Brasil. Então, a configuração da região sul, do extremo sul, da região platina, passa a ser: o Segundo Reinado tem como aliados o governo uruguaio dos colorados e o governo argentino do general Mitre. Enquanto isso, Solano Lopes, do Paraguai, se alia aos blancos no Uruguai, os blancos que fazem oposição aos colorados. Em 1964, ocorrem eleições no Uruguai. E essas eleições são eleições entre os blancos e os colorados apoiados pelo Brasil e os blancos apoiados pelo Paraguai de Solano Lopes. Nessas eleições, Solano Lopes diz: nós vamos respeitar o resultado, seja ele qual for, e não admitimos nenhuma intervenção no Uruguai. Solano Lopes deixa claro a posição do Paraguai. O resultado das eleições no Uruguai deve ser respeitado, vencendo os blancos ou vencendo os colorados. E, se o Brasil não respeitar o resultado das eleições, Solano Lopes sinaliza que faria uma intervenção na região. E o que acontece é exatamente isso. Os blancos vencem. Aguirre, candidato dos blancos, vence as eleições. E o Brasil intervém na região. O Brasil intervém no Uruguai, abre uma nova guerra na região, chamada Guerra contra Aguirre. Essa guerra começa em 1864 e vai até 1865. É o tempo necessário para que o Segundo Reinado Brasileiro derrote Aguirre e coloque Venâncio Flores, um colorado, governando o Uruguai. Solano Lopes cumpre o prometido, não aceita a intervenção do Brasil no Uruguai e apreende o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. Era um navio mercante brasileiro e é aprisionado por Solano Lopes, deflagrando a Guerra do Paraguai. Começa aí a Guerra do Paraguai. Evidente que esse cenário é o cenário que precipitou a Guerra do Paraguai. Nós temos que ir um pouco mais a fundo na questão para entendermos as origens da Guerra do Paraguai. Uma primeira tese sobre as causas, as origens da Guerra do Paraguai, foi escrita logo após a guerra. Evidentemente que escrita naquele contexto do pós-guerra do Paraguai, ela criminalizava o Paraguai e tornava e colocava o Brasil como vítima inicial que estava reagindo às agressões do Paraguai. Solano Lopes, ditador do Paraguai, queria formar o Grande Paraguai, anexando ao Paraguai, o Uruguai, partes da Argentina e partes do Brasil.
abrindo um caminho para o Oceano Atlântico, já que o Paraguai não tinha e não tem saída para o mar. Então, esse suposto projeto Solano Lopes é que seria o responsável pela Guerra do Paraguai. Essa tese, contudo, hoje está superada. Não se atribui mais a Solano Lopes o início da guerra. Uma nova tese nasceu nos anos 60, anos 70 já do século XX, 100 anos após a Guerra do Paraguai, e é uma tese que aqui no Brasil é representada por Júlio Chiavenato nesse livro, Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. Nesse livro, Júlio Chiavenato vai atribuir a Guerra do Paraguai aos interesses da Inglaterra. A Inglaterra estava entrando no apogeu do seu imperialismo. O apogeu do imperialismo inglês é chamado de Era Vitoriana. A Inglaterra avançava pela Era Vitoriana, formando o maior império que a história conheceu, o Império Britânico do século XIX. Portanto, a Inglaterra não queria nenhum país concorrendo com as suas exportações de manufaturados. Na Ásia, na África e aqui no Novo Mundo, na América. A Inglaterra não aceitaria o desenvolvimento industrial de um país americano. Nós vimos isso quando estudamos a Era Mauá. Nós sabemos que durante a Era Mauá, a Inglaterra interveio no Brasil contra o desenvolvimento industrial. A Inglaterra impediu e ajudou a abortar a tentativa de industrialização do Brasil, o surto industrial do século XIX. E a Inglaterra teria feito o mesmo em relação ao Paraguai. O Paraguai, desde a independência, tinha tentado um desenvolvimento autônomo. O Paraguai, desde a independência em 1811, teve apenas 3 governantes: Francia, Carlos Lopes e seu filho Solano Lopes. E esses 3 governantes tinham tentado implantar um desenvolvimento soberano no Paraguai. Um país que tinha um desenvolvimento com autonomia, um desenvolvimento voltado para os interesses nacionais, com o Estado patrocinando o desenvolvimento da industrialização, o desenvolvimento da produção agrícola voltada para as necessidades internas, investimentos em educação. E esse modelo de desenvolvimento paraguaio, com soberania, com autonomia, incomodava o imperialismo inglês. Primeiro, porque o Paraguai deixaria de ser consumidor dos produtos ingleses. Segundo, porque o Paraguai poderia concorrer com a industrialização inglesa, com as exportações inglesas. Ele, Paraguai, desenvolvendo sua própria indústria e exportando para os países do Cone Sul. Não interessava a Inglaterra um país na América do Sul, no Cone Sul da América, industrializado. E terceiro, o Paraguai poderia ser um mau exemplo, um país que começa a ganhar soberania, autonomia econômica e influenciar os outros países da América do Sul a fazerem o mesmo. Nesse sentido, o imperialismo inglês interveio no Paraguai, interveio estimulando o Brasil, a Argentina e o Uruguai a fazerem a guerra contra o Paraguai. Essa charge sinaliza exatamente isso. Ela mostra a Rainha Vitória da Inglaterra, mostra o Brasil, Argentina e Uruguai com a espada em riste, e abaixo Solano Lopes, enfrentando os 3, a tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. O fato é que essa tese ela passou a ser a tese hegemônica para explicar as origens da Guerra do Paraguai nos anos 60, 70, 80, até os anos 90. Nos anos 90 surge uma nova tese, é a tese defendida por Francisco Doratioto nesse livro, Maldita Guerra. Esse livro vai dizer o seguinte, que a Inglaterra não tem relação direta com essa guerra. Essa guerra não tem a participação da Inglaterra. O argumento mais forte do Doratioto é exatamente isso. Se essa guerra é uma guerra que interessa a Inglaterra, por que a Inglaterra não estaria presente na guerra? O que é que defende Doratioto? Ele defende que os países da região platina tinham feito sua independência recentemente, há poucas décadas, e ainda estavam afirmando as suas fronteiras territoriais. Cada um desses países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, sonhavam em ampliar as suas fronteiras. Não era um sonho apenas de Solano Lopes, dos outros governantes também, dos outros governos também. Todos pensavam, ambicionavam aumentar seu território nessa região.
Já dissemos que a Argentina tinha o plano de formar a República Platina. Enfim, então, Doratioto atribui primeiro a esse momento de consolidação das fronteiras, onde ainda havia projetos de expansão territorial, projeto de expansão de fronteiras, ambições em ampliar as fronteiras. Ao mesmo tempo, havia disputa em torno da livre navegação nos rios da Bacia Platina. Todos os países da região tinham interesse em ter uma hegemonia nos rios da Bacia Platina. Ora, o principal meio de transporte na época era o transporte fluvial. Os rios da Bacia Platina permitiam o comércio entre a Europa e a parte interior da América do Sul. Por isso era muito importante ter o controle sobre esses rios. Os países disputavam para que nenhum outro tivesse a hegemonia sobre a região, que fosse assegurada a livre navegação. E essas disputas acabaram provocando, precipitando a Guerra do Paraguai. Doratioto ainda acrescenta: o Império Brasileiro queria intervir na região para impedir que renascesse o projeto de formação da República do Prata por parte da Argentina. Então, são essas três teses que explicam as origens da Guerra do Paraguai. Hoje, nós encontramos nas provas de vestibular a tese 2 e a tese 3. Essas duas teses podem aparecer como causas, como origens da Guerra do Paraguai. Sobre a questão da livre navegação na Bacia Platina, apenas registrando aqui, tá, os rios da região e aqui Argentina, Brasil e Uruguai, formando a tríplice aliança contra o Paraguai. Vamos ver aqui alguns destaques da Guerra do Paraguai. Uma guerra entre Brasil, Argentina e Uruguai, tríplice aliança contra o Paraguai de Solano Lopes. A Inglaterra apoiou a tríplice aliança e Júlio Chiavenato afirma exatamente isso, que Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai por manipulação do imperialismo inglês. O imperialismo inglês prometeu recursos, financiamentos no Brasil, Argentina e Uruguai para que eles enfrentassem o Paraguai de Solano Lopes. Quando eu falo Brasil, Argentina e Uruguai, eu estou dizendo Uruguai dos Colorados, tá bem? Era Brasil de Pedro II, Argentina do General Mitre e Uruguai de Venâncio Flores, Uruguai dos Colorados. Em relação ao Brasil, é importante destacar os voluntários da pátria. Aqui é uma charge mostrando os voluntários da pátria, os supostos voluntários. São pessoas comuns, são pretos, mestiços. Muitos eram escravizados que foram libertos para participar da Guerra do Paraguai, chegando na margem brasileira do Rio Paraguai contra o Paraguai. Acima há uma charge que mostra representando a aristocracia rural, entregando armas e, ao mesmo tempo, olha a corrente, libertando um escravo para que ele participasse da Guerra do Paraguai. Ao fundo, você vê o uniforme que esse escravizado vai passar a usar. Ele ganha a liberdade para ir para a Guerra do Paraguai. Abaixo é uma foto das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. A gente vê que a maioria absoluta dos soldados que estão nessa foto são pretos, são escravizados, que acabaram ganhando a liberdade para participar da Guerra do Paraguai. Tá? Essa é uma outra foto, é muito antiga, mas mesmo assim a gente percebe claramente que a maioria dos soldados que estão aí, inclusive suboficiais, são negros. Tá bem? Aqui só para sinalizar as principais batalhas da Guerra do Paraguai, com destaque em duas. A Batalha de Maitá, que é quando o exército brasileiro ocupa a cidade de Assunção, capital do Paraguai, e Duque de Caxias, que liderava as tropas brasileiras, dá por vencida a Guerra do Paraguai. Diz, olha, ocupamos a capital do Paraguai, o Paraguai se rende. Nós aqui vencemos a Guerra do Paraguai. Entretanto, Pedro II disse, a Guerra do Paraguai só está vencida quando Solano Lopes estiver morto. E Solano Lopes estava refugiado no interior do Paraguai. Então, Duque de Caxias abdica do comando das tropas brasileiras. Pedro II coloca à frente das tropas brasileiras o seu genro, o Conde D.
Perseguindo Solano Lopes, ele acaba enfrentando crianças paraguaias na Batalha de Acosta Nhu. Essa batalha é chamada pela historiografia paraguaia de Batalha das Crianças, porque no exército paraguaio o mais velho tinha 15 anos de idade. Eram crianças a partir de 9, 10 anos de idade lutando contra o exército brasileiro. O exército brasileiro vai fazendo um verdadeiro genocídio de crianças nessa batalha. E em seguida, no ano de 1870, na Batalha de Cerro Corrá, vai derrotar e matar Solano Lopes, finalizando definitivamente a Guerra do Paraguai. Quais são os resultados da Guerra do Paraguai? Bom, o Paraguai perdeu cerca de 70% da sua população durante a guerra. O Paraguai também teve perdas territoriais, tanto para o Brasil como para a Argentina. Em relação ao Brasil, a guerra resultou num aumento significativo da dívida externa em relação à Inglaterra. O Brasil emprestava recursos da Inglaterra, se endividando, para comprar armas da própria Inglaterra, para lutar contra o Paraguai, o maior interessado no cenário do comércio internacional. A derrotar o Paraguai era a própria Inglaterra. Enfim, o exército brasileiro volta muito fortalecido da Guerra do Paraguai. Enfim, o exército brasileiro venceu a Guerra do Paraguai e isso fortalece a instituição no Brasil e fortalece todos os oficiais do exército brasileiro. Então, quando esses oficiais voltam ao Brasil ao final da Guerra do Paraguai, eles vão conviver com um segundo reinado que valorizava muito mais a Guarda Nacional do que o próprio exército brasileiro. Então, os oficiais do exército brasileiro começam a confrontar o segundo reinado, apoiando a República. Ao mesmo tempo, esses oficiais do exército brasileiro passam a defender a abolição, o abolicionismo. Aqui é uma charge de época da revista Ilustrada, é uma charge de Agostini, Antônio Agostini, mostrando um soldado ex-escravo voltando da Guerra do Paraguai, olhando seus irmãos, seus parentes, seus familiares sendo ao fundo açoitados como escravos. Portanto, a base do exército brasileiro era formada por pretos ex-escravos que estavam voltando da Guerra do Paraguai. Os oficiais não vão defender a permanência, a continuidade da escravidão, passam a defender a abolição. Ao mesmo tempo, voltam fortemente influenciados pelo positivismo. As ideias positivistas defendidas por Benjamin Constant, um oficial do Exército Brasileiro, que era professor da Escola da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, uma escola militar. E ele defendia as ideias de Augusto Comte, defendia o positivismo. O pensamento positivista é resumindo na ideia de o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Isso está na fachada dessa igreja no Rio Grande do Sul, uma igreja positivista, porque o pensamento de Augusto Comte acabou admitindo a ciência como uma religião, considerando a ciência como uma religião. E tudo isso acaba gerando a crise do Segundo Império, é o início da crise do Segundo Império, em 1870, o ano em que se encerra a Guerra do Paraguai, marca também o início da crise do Segundo Reinado. Em 1889 é proclamada a República.